Livro de Romanos, capítulo 12, é o texto base que nós vamos pegar. Nós vamos falar sobre temperamentos, irmãos, e caráter. Não der para falar hoje, nós terminamos na próxima ou na outra quarta-feira. Porque nós temos um compromisso também com o pastor William, dele pregar uma quarta e eu outra, né? Então, quarta-feira que vem, provavelmente ele estará aqui. Vamos ler a palavra do Senhor? Romanos capítulo 12. Eu vou ler o primeiro versículo e cada irmão leia um versículo para que todos participem da leitura. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não sejais descuidados do zelo, sede fervoroso no espírito e servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes nas tribulações, perseverai-vos na oração. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te bendizemos mais uma vez, pedindo a Ti, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua orientação. Venha falar aos nossos corações de uma forma especial para aprendermos e aprimorarmos o nosso conhecimento. Tu sabes, Pai, o quanto relutamos com o assunto para que Tu falasse ao nosso coração. Então fale de uma forma que possamos aprimorar e aprender, Pai, dentro da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos falar de um assunto, a imagem não está muito boa, mas aqui, pessoas dizem, só Deus pode me julgar. Aí pergunto, isso não te assusta? Essa frase essa palavra são de Walter McAllister, e ele faz esse questionamento, né? Porque nós temos a maneira de dizer assim, ninguém pode me julgar, né? E a própria Bíblia fala, não julgueis para não seres julgados. Mas a Bíblia não diz que ninguém pode te julgar, ela diz para nós não fazermos, para não ser feito com nós, né? Mas quando eu falo, ninguém pode me julgar, só Deus pode me julgar, isso tem que me assustar, porque o juízo de Deus é pior do que o dos homens, ele é sério. As pessoas podem me julgar simplesmente pelo contexto de vida que elas próprias vivem,
Mas Deus não. Deus nos julga pelo seu caráter de santidade, pela sua forma de santidade, de separação que tem para com o mundo. Então nós temos que preocupar sim com isso. Isso tem que nos assustar, tá? Porque é uma pergunta, olha, só Deus pode me julgar. Aí a pergunta é: e isso não te assusta? Então nós temos que parar para raciocinar nessa frase. É por isso que eu peguei isso aqui, essa frase no Facebook, e eu coloquei nesse estudo justamente para isso, para dar um impacto, para a gente parar e raciocinar, parar e meditar. Porque nós vamos falar de temperamentos, tá? De temperamentos e caráter. E são duas coisas que trabalham, né? Ou melhor dizendo, são três coisas que trabalham junto: temperamento, caráter e personalidade. Então trabalham juntos. E nós temos que aprender isso. Mas para eu saber lidar com o meu caráter, minha personalidade, eu tenho que saber os meus temperamentos. Então vamos lá. Isso aqui é só a imagem para... Tá. A leitura bíblica, nós já lemos, né? Mas eu vou frisar esses dois primeiros versículos na linguagem de hoje, tá? A versão linguagem de hoje. Portanto, meus irmãos, vamos lá. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Tá? A linguagem de hoje, ela traz uma linguagem bem explícita, tá? Bem popular, né? Embora para a minha leitura cotidiana e para meus estudos eu não pego muito a linguagem de hoje, né? Eu gosto da corrigida e atualizada. Mas para nós termos maior entendimento, nós devemos também observar essas versões mais atualizadas. Então observe, irmãos, que Paulo ele vem escrevendo aos Romanos, à igreja de Roma, tá? E chama a atenção que a misericórdia divina, por causa da grande misericórdia divina, e Paulo está falando que ele estava pedindo por causa da misericórdia de Deus, pedindo que os homens ofereçam completamente a Deus. Quando Paulo escreve à igreja de Roma isso, é porque a igreja de Roma estava agindo de uma forma não completa, estava faltando alguma coisa para oferecer o seu culto a Deus, tá? O seu serviço a Deus. E esta adoração que se deve ser oferecida, segundo o que Paulo está dizendo, é uma adoração completa. E para que nós ofereçamos uma adoração completa, nós temos que observar os nossos temperamentos, porque os temperamentos eles podem mudar se nós não procurarmos pedir o Espírito Santo para moldar, controlar e até transformar os nossos temperamentos. Nós podemos agir de forma errônea, porque temperamentos ele nasce com a gente, tá? Ele vem com a gente. Temperamentos ele é genético. Ele vem ou do pai ou da mãe ou do avô ou do avó, mas ele é genético, ele vem com a gente. Ele vem no pacote todo. Introdução: personalidade é a soma de temperamento e caráter, tá? Personalidade é a soma de temperamento e caráter. Quando você olha assim, cabelinho, tem um temperamento, tem a personalidade muito forte, né? Tem a personalidade muito forte, é a soma do temperamento dele e do caráter dele. Quando fala assim, não, a personalidade dele é calma, tranquila, também é a soma do temperamento com o caráter. Então nós vamos aprendendo isso ao longo porque temperamento
vem com a gente, mas ele pode ser transformado e controlado. Caráter, ele vem sendo formado dentro da nossa criação, de acordo com a nossa criação, tá? De acordo com a nossa convivência é formado o nosso caráter. Nosso caráter foi formado pelos nossos pais, pelas nossas famílias, pela nossa convivência, e eles são mutáveis. O caráter também é mutável, porque o nosso caráter ele muda de acordo com a nossa convivência. Se nós permitirmos, por exemplo, se eu sair daqui e ir para um lugar, trabalhar no meio de povo enrolado, cheio de falcatrua, de gente, cheio de... eu posso permitir o meu caráter ser mudado por eles, tá? Se eu permitir a convivência errada, me envolver nos erros, meu caráter é mudado por eles. Então nós temos que entender isso. Caráter, ele é mutável, assim como temperamento, como personalidade também, tá? Vamos lá. O que é a personalidade do homem? É aquilo de nós que se apresenta aos outros. Personalidade, ela é visível. Da forma que eu me apresento, as pessoas sabem a minha personalidade, tá? A minha personalidade é aquilo que eu apresento aos outros. E o caráter, do grego, charaxo, gravar. O caráter faz referência ao que é constante numa pessoa, porque foi gravado nela. Então, o caráter ele é formado de criança, tá? E ele vai gradativamente. Por exemplo, a criança que é criada pelos avós, ela tem a tendência de ter um caráter mais relaxado, porque na realidade os avós eles dão para os netos aquilo que eles proibiram para os filhos, tá? Os avós deixam os netos à vontade, e os filhos eles trazem, tá? Dentro de 7 chaves, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, mas os netos, não, quando o pai vai corrigir, a avó chega, não bate nele, não, deixa ele. Quando a mãe vai corrigir, a avó chega, e o caráter dessa criança, criado pelos avós, acaba sendo um pouco deturpado, acaba sendo fragilizado, porque, aí os pais falam assim, mas quando só nunca deixou eu fazer isso, por que só está querendo que minha filha faça isso? Nunca deixou eu fazer isso, por que só está querendo que meu filho faça isso? Porque os avós, eles acabam mudando um pouco o caráter dos netos, tá? Porque grava, o caráter gravado. Temperamentos são qualidades, defeitos que caracterizam uma pessoa e já nasce com o indivíduo, tá? Temperamentos são qualidades boas e ruins, tá? Porque quando fala qualidades, não quer dizer que são, porque qualidades são qualidades boas, e aí eu coloquei qualidades e defeitos, porque às vezes quando nós somos, tem a qualidade, mas tem qualidade boa e ruim, mas eu separei ali para a gente ver que tem os defeitos que caracterizam uma pessoa e já nasce com o indivíduo. Isso é temperamento. Quem na Bíblia vocês verem defeito, quem pode falar é defeito de um homem da Bíblia ou de uma mulher na Bíblia? Não é o seu, não. Fala aí, gente. O defeito de um homem ou de uma mulher da Bíblia? Paulo. Qual o defeito dele? Explosivo. Quem mais? E qual a qualidade de Paulo? Paulo era explosivo, né? O defeito. E a qualidade boa de Paulo? Você falou Pedro. E a qualidade boa de Pedro?
corajoso. Então vamos lá. Os 4 temperamentos mais conhecidos com seus defeitos e qualidades. Tá? Nós vamos falar primeiro do sanguíneo. Vamos observar o sanguíneo e vocês vão descobrir na Bíblia quem era esse camarada. É cordial, eufórico, vigoroso e alegre, é receptivo por natureza e possui uma rara capacidade de divertir-se e geralmente contamina os outros com uma natureza cordial. Ele sempre consegue sentir verdadeiramente as alegrias e as tristezas do indivíduo com quem convive e possui a capacidade de fazê-lo, tirar esse jarro aqui que está me atrapalhando, de fazê-lo julgar-se importante, como se fosse um amigo muito especial, e na verdade o é. Ele se sente mais à vontade, rodeado de amigos, jamais deixa de encontrar a palavra exata, fala antes de pensar, mas a sua franca sinceridade desarma muito dos seus interlocutores, obrigando-os a reagir com a mesma disposição de espírito. A sua energia e a sua índole amável o ajudam a vencer as fases difíceis da vida. São bons vendedores, funcionários de hospitais, professores, conferencistas, atores, oradores e ocasionalmente bons chefes. Quem se identifica com isso aí na Bíblia? Olha as qualidades do sanguíneo: bom companheiro, comunicativo, compreensivo, entusiasta, destacado, simpático, crédulo, afável. Defeito: volúvel, medroso, inseguro, impulsivo, exagerado, barulhento, egocêntrico, indisciplinado. Seus defeitos, suas qualidades. Você que está observando isso aqui, você pode se identificar, viu? Olha aí, eu sou desse jeito. Quem na Bíblia você se identifica com o sanguíneo? Não descobriu? Pedro, falatório, volume, medroso. A hora que a menina chegou lá, ele rompeu, negou 3 vezes. Negou ele 3 vezes. Impulsivo, exagerado também. Tudo que Pedro ia falar, quando Jesus falou assim: olha, vai acontecer isso comigo, quem tomou a frente falou assim: vou contigo até a morte. Não foi Pedro? No impulso ele vai e age. Barulhento também. Quando o soldado chega para prender Jesus, Pedro chega e já arranca a espada e vai na orelha do soldado e sem pensar. E cortou a orelha. Por que cortou sua orelha? Porque o soldado foi esperto, tirou o pescoço fora. Entende? Egocêntrico. A egocentricidade dele fala muito. Indisciplinado. Toda hora Jesus estava chamando a atenção de Pedro. Foi o discípulo que Jesus mais chamou a atenção, foi Pedro. Foi o discípulo que Jesus mais corrigiu, foi Pedro. Porque Pedro sempre estava passando o carro à frente dos bois. Pedro sempre dava um passo na frente dos outros discípulos. Mas, bom companheiro. Ele era tão bom companheiro que ele falou com Jesus: não, vou contigo até a morte. Outra coisa, comunicativo. Ele sempre estava conversando com Jesus, por mais que era para refutar Jesus, por mais que era de forma, mas ele sempre estava ligado com Jesus, ele era comunicativo. Ele compreendia o que Jesus queria, o que os outros discípulos queriam, ele compreendia. Ele era entusiasta,
Não, vamos fazer isso, Jesus, vamos estar contigo, nós estamos dentro, tá? Aquele entusiasmo todinho, destacado. Quem mais se destacou no discipulado, dentro dos discípulos de Jesus? Quem mais se destacou? Não foi Pedro? Pedro se destacou, e simpático, todo mundo, por mais que Pedro era que jeitão sanguíneo, mas todo mundo gostava de Pedro, a simpatia de Pedro, tá? Mas Pedro era crédulo, entende? Por mais ser companheiro e tal, mas ele não acreditava com facilidade as coisas assim, não, entende? Ele era crédulo, mas era afável, entende? Bom, e esse estudo nós tiramos desse livro, tá? Temperamento Transformado, Tim LaHaye, tem até a referência aqui embaixo, tá? 8ª edição, 1983. Então, nós, irmãos, observamos os 4 temperamentos, tá? Vamos primeiro pelo sanguíneo, né? Nós falamos. Alguém de vocês identificou mais ou menos? Não precisa falar, olha para si mesmo, para você trabalhar com a sua personalidade, para você trabalhar com o seu temperamento, para você pedir Cristo para controlar esse temperamento, porque temperamentos, tá? O sanguíneo, principalmente, ele é muito afoito, ele fala, tá? Mas ele arrepende com facilidade. Pedro arrependeu com facilidade. A diferença, o pecado de Pedro e de Judas foi o mesmo, o pecado foi o mesmo, só que Pedro arrependeu, Judas não. O problema de Judas e Pedro foi esse: Pedro arrependeu e Judas sentiu remorso. É diferente, mas a facilidade de arrependimento. Vamos lá. Colérico, os 4 temperamentos, vamos lá. É ardente e vivaz, ativo, prático, voluntarioso, muitas vezes é autossuficiente, é muito independente, sua tendência é ser decidido e teimoso, tendo assim facilidade em tomar decisões para si mesmo, assim como para as outras pessoas. Ele floresce na atividade, não precisa ser estimulado, ao contrário, ele é quem estimula os outros que estão ao seu redor, com planos, ideias e ambições infindáveis. Não se amedronta diante das adversidades, possui uma firmeza inabalável e frequentemente obtém sucesso onde os outros fracassam. A natureza emocional é a menos desenvolvida do seu temperamento. Muitas vezes se encabula ou fica constrangido com as lágrimas alheias. É hábil em reconhecer oportunidades e igualmente capaz de discernir o melhor meio de fazer uso delas. Possui um cérebro bem organizado, embora geralmente os detalhes o aborreçam. Uma vez estabelecendo uma meta, pode esmagar indivíduos que bloqueiem seu caminho. Possui a tendência de ser dominante e tirânico, e não hesita em utilizar-se das pessoas para atingir seus fins. Muitas vezes é considerado um oportunista devido à sua autossuficiência. É difícil entregar sua vida a Cristo, pois acha difícil confiar algo seu a alguém. Porém, não há limites para o que ele é capaz de fazer quando aprende a caminhar ao lado do Espírito Santo e a viver em Cristo. Ele poderá vir a ser um bom gerente, planejador, produtor, ditador ou até um grande criminoso, dependendo dos seus padrões morais. Sabe quem é esse que identifica? Pode falar? Paulo. Esse aqui é o colérico, é Paulo. Olha os defeitos, olha as qualidades: independente, audacioso, resoluto, enérgico, decidido, otimista, eficiente, prático e líder. Paulo, ele foi isso tudo. Paulo, ele era um camarada totalmente independente,
Ele usou das leis e ele sozinho foi lá para resolver o problema dos cristãos quando ele era Saulo, e foi quando ele encontrou com Jesus na estrada de Damasco. Mas ele era audacioso, ele tomava a frente e tal, resoluto, ele resolvia o problema, ele tomava a decisão para resolver o problema, era enérgico, decidido, otimista, eficiente, prático e líder. Vaidoso. Paulo era vaidoso. Paulo usava das suas, ele era tão vaidoso. Paulo era poliglota, né? Falava vários idiomas. Paulo estudou aos pés de Gamaliel, e ele era vaidoso, ele fazia questão que as pessoas soubessem disso. Paulo fazia questão que o pessoal soubesse da sua cátedra, do que ele, das suas prerrogativas. Não, eu estudei aos pés de Gamaliel, não sou qualquer pessoa, eu fiz parte do Sinédrio, eu não sou qualquer um. Então, vaidoso, iracundo, irava com facilidade. Ou a pessoa que é colérica ira com facilidade, né? Ela tem uma facilidade para irar, né? É astucioso, artimanha, ele usa de artimanha, insensível, ele não sente dó de ninguém com facilidade, não, ele tem pena de ninguém com facilidade, não. A sensibilidade dele é quase que zero, né? Sarcástico. Você já viu aquela pessoa que te arrebenta e fica rindo da sua cara? Sarcástico, né? Paulo era assim. Paulo, antes dele ser moldado pelo Espírito de Deus e ter encontro com Cristo, Paulo ele era sarcástico, impaciente. O que fez Paulo ir atrás lá em Jerusalém para matar os cristãos foi a impaciência. Ele não esperava as coisas acontecerem, não. Ele queria agir logo, tá? Prepotente. Ele achava que ele era o camarada, que ele era o poderoso. Ele tinha um poder fora do normal sobre ele. Ele usava de todas as suas prerrogativas e era prepotente. Ele queria, portanto, quando apedrejaram Estevão, as pessoas confiavam tanto em Paulo. O Paulo era tanto líder, um grande líder das pessoas. As pessoas iam até ele e as pessoas confiaram em Paulo todas as suas túnicas até terminar de apedrejar Estevão. Paulo estava ali sentado olhando, e as pessoas vão olhar e depositou as túnicas deles lá até terminar de apedrejar Estevão. Paulo estava, né? O todo-poderoso Paulo, que era Saulo de Tarso, estava lá, intolerante, né? Paulo era intolerável antes de ser Paulo, por causa da sua arrogância, a sua prepotência, a sua impaciência, a sua sarcasticidade. Então as pessoas acabavam não tolerando ele muito, não. E ele era autossuficiente, que as pessoas não podem deixar que eu resolva essa parada, e eu sou o cara, entende? Eu sou o cara. Paulo era esse cara. No nosso meio não tem gente assim, né? Tem, irmão. Nós temos que identificar o nosso temperamento. Mas isso, não, isso é natural, a gente nasce com isso. Tem pessoas que é líder por natureza, já tem o dom de ser líder. Tem pessoas que não, porque já nasce com seu temperamento. Agora, o temperamento ele é controlado pelo Espírito Santo. Veja Paulo após ele encontrar com Jesus. Olha o que Paulo fez. Ele continuou sendo independente, continuou, tá? Mas a sua independência levou ele a confiar em Deus. Opa, eu preciso de Deus. Paulo, ele continuou sendo audacioso, sim. Ele era tão audacioso que ele falou assim: o morrer para mim é ganho, o viver é lucro. Paulo era tão audacioso que ele falou assim: ei, seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Entende? Isso é audácia. Eu falar para pessoas me imitar porque eu imito Cristo, puxa, camarada, entendeu? Então a audácia de Paulo, mas também ele era enérgico,
ele era resoluto. Paulo, ele falou assim: não, vou abrir igreja em Corinto. Foi para Corinto e abriu a igreja em Corinto. Foi para Galácia e abriu a igreja lá na Galácia. Ele foi para Roma, não abriu a igreja de Roma, mas fez a igreja de Roma prosperar. Entende? Ele era resoluto, enérgico, ele tinha uma energia fora do normal. Ele chega na igreja de Filipe, ou de Éfeso, melhor dizendo, e eu preciso ser sustentado, então vou fazer tenda e vender. Começou a fazer tenda. E aí a energia, otimista, ele nunca deixou. Ele falou, nessa igreja tem que ser diferente. Ele olha para Timóteo e fala assim: Timóteo vai dar um bom obreiro. Olha o otimismo de Paulo. Timóteo vai dar um bom obreiro. Timóteo, vem cá, vou colocar você na obra. Trabalha com Timóteo. Quem foi Timóteo? Um grande obreiro na obra do Senhor. O otimismo de Paulo, a eficiência de Paulo, entende? A praticidade de Paulo fez com que Paulo escreveu 12 epístolas. O camarada era bom, entende? O camarada não... Então, o seu temperamento colérico, e além de tudo ele liderava, ele era tão líder, que depois que ele sai das igrejas, ele escreve a igreja de Roma, ele já não estava em Roma mais, ele escreve a igreja da Galácia, aos Gálatas, ele não estava em Gálatas mais, ele escreve a igreja de Éfeso, ele não estava em Éfeso mais, ele escreve a carta para Filemon, ele escreve a carta para Timóteo, 2 cartas a Timóteo, ele escreve várias cartas, ele escreve várias cartas à igreja de Corinto, é registrada 2, mas ele escreve várias cartas à igreja de Corinto, Então, observe que Paulo, a praticidade e a liderança de Paulo é invejável, e ele era colérico, tinha os seus defeitos, tinha. Agora, quando o sanguíneo, o colérico, deixa o Espírito de Deus controlar o temperamento, moldar, transformar o temperamento, é outra coisa, Deus age. Por quê? Porque nós vamos observar a vida de Pedro. Pega Pedro, mesmo seguindo Jesus, até ele negar Jesus. Pedro era sanguíneo. Depois você pega Pedro, já em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, pós a ressurreição, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Pega Pedro agora trabalhando na obra, vê quem é Pedro, vê as coisas que Pedro fala, como ele fala, da forma em que ele age, totalmente controlado, o sanguíneo sendo controlado pelo Espírito Santo, o sanguíneo sendo transformado pelo Espírito Santo. Pega Paulo, o camarada iracundo, vaidoso, astucioso, insensível, sarcástico, colérico mesmo, violento, queria matar o povo quando era Saulo. Aí depois pega Paulo, depois de 3 dias jejuando e consagrando, sendo controlado pelo Espírito Santo, vê Paulo agora fugindo para não morrer, vê Paulo abrindo igrejas, vê Paulo fazendo várias, e Paulo vai para a morte. Paulo sofre vários naufrágios, ele não tinha medo, ele enfrentava todas as suas adversidades, entende? Ele era decidido, ele ia mesmo, e põe o pau para quebrar. Vamos lá, o melancólico. Nós estamos falando dos 4 temperamentos. Vamos lá, o melancólico. É comumente classificado como o temperamento hostil e sombrio. Na realidade, é o mais rico de todos os temperamentos, pois é um tipo analítico, abnegado, bem dotado e perfeccionista. Por natureza, é inclinado a ser introvertido. Durante os períodos em que se sentir tristonho e deprimido, ele se retrairá definitivamente e poderá ser bastante hostil. Ele é um amigo muito fiel, mas ao contrário do sanguíneo, não faz amigo facilmente. Experiências decepcionantes o tornaram relutante
em aceitar as pessoas pelo seu valor pessoal. Portanto, tem propensão a sentir-se desconfiado quanto aos outros o procuram ou o cumulam de atenção. Sua excepcional habilidade analítica o capacita a diagnosticar apuradamente os obstáculos e perigos de qualquer projeto de cujo planejamento, tá? Participe normalmente de planejamento, participe. Normalmente se esquiva de envolver-se em grandes projetos, porém o faz, impelido por algum êxtase emocional. Produz algo realmente grande e de valor raro. Porém, ele mesmo entra em período de grande depressão após tal produção. Gosta de grandes sacrifícios pessoais e é inclinado a ser correto e persistente em seus projetos e os realiza com tenacidade. Muitos dos grandes gênios do mundo, artistas, músicos, inventores, filósofos, educadores e teóricos, eram de temperamentos melancólicos. Também muitos personagens bíblicos, tais como Moisés, Elias, Salomão, Apóstolo João e outros, denotaram tal temperamento. Tá? Então observe que nós vamos ver 4 personagens: Moisés, Elias, Salomão e João, tá? Os 4 que identifica dentro desse temperamento melancólico, considerados um dos mais ricos temperamentos que a pessoa pode ter. E João, a Bíblia fala que ele, o apóstolo João, a Bíblia fala que ele era, homem nascido de mulher. O próprio Jesus dá testemunho dele, que nunca houve. Então, o camarada era tranquilo. Qualidade, leal. A lealdade do melancólico é invejável, tá? Sensível, idealista. Ele idealiza tudo, embora põe em prática poucas coisas que ele idealiza, mas ele idealiza muito, tá? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. É sonhador, né? Vou comprar isso, vou vender isso, e acaba não fazendo quase nada, mas quando faz com perfeição, tá? Dedicado, ele é dedicado naquilo que é colocado para ele fazer. Minucioso, tá? Minucioso, ele gosta dos mínimos detalhes. Habilidoso, perfeccionista, nada pode estar, um milímetro para ele já é fora do normal. Então, muito perfeccionista, tá? Defeito, antissocial. O defeito dele é antissocial, não envolve na sociedade, né? Tem bem uns 2 aqui assim, tá? Qual outro defeito? Pessimista. Eu acho que não vai dar certo. Não sei não, viu? Vingativo. Pisa no calo dele não, que ele vai te devolver, tá? Inflexível. Pau é pedra, pedra tem que ser. É inflexível. Isso é um defeito, tá? Confuso. Fica, amuado. Fecha a cara e fica no canto amuado lá, só Deus na causa. Teórico, todo teórico pensador, egoísta e crítico. Egoísta e crítico, tá? Então, está identificando com você, Elisa? Você está rindo assim, né? Tá, né? Então, observe, irmãos, tem melancólicos. No nosso meio tem sanguíneo, tem colérico, tem melancólico.
Os personagens bíblicos, quando nós falamos de Pedro, sanguíneo, nós falamos de Paulo, colérico, Moisés, Elias, Salomão e João, os melancólicos, né? E o fleumático. Quantas horas? E o fleumático é o calmo, frio e bem equilibrado. A vida para ele é uma experiência feliz, serena e agradável, na qual tenta envolver-se o mínimo possível. Ele é tão calmo e despreocupado que jamais parece perturbar-se. Não importa quais sejam as circunstâncias, raramente explode em riso ou raiva, mantendo sempre suas emoções sob controle. É o único temperamento coerente sobre as personalidades fria, reticente, quase tímida do fleumático. Existe uma combinação muito eficiente de habilidade. Sente-se muito mais emoção do que demonstra. Não lhe falta amigos, porque ele gosta de convívio social e tem um mordaz senso de humor ingênuo. Possui um cérebro organizado, ótima memória e frequentemente é um bom imitador. Uma das suas maiores fontes de prazer é espicaçar ou divertir-se às custas dos outros. Tipo de temperamentos, sente-se irritado com o entusiasmo desorientado e inquieto do sanguíneo e sempre lhe aponta essa futilidade. Fica aborrecido com as disposições sombrias do melancólico e está sempre disposto a ridicularizá-lo. Sente-se enorme prazer em lançar um jato d'água gelada nos planos, efervescentes e nas ambições do colérico. Tenta sempre não envolver-se nas atividades do próximo. Ele é, porém, simpático e de bom coração, mas raramente deixa transparecer seus verdadeiros sentimentos. Entretanto, uma vez incitado à ação, demonstra ser uma pessoa muito capaz e eficiente. Nunca aceitará a liderança por sua própria vontade, mas quando ela lhe é imposta, prova ser um chefe capaz. Exerce uma influência conciliadora sobre as pessoas e é um pacificador inato. Olha que interessante, tá? Tem fleumático, nosso meio tem. Então, o temperamento que traz, vamos lá para o defeito, qualidade e defeito do fleumático. Qualidade: líder, calmo, prático, eficiente, tranquilo, diplomata, cumpridor, conservador, bem-humorado. Qual os efeitos? Contemplativo, introvertido, desmotivado, desconfiado, pretensioso, calculista, temeroso, indeciso. Você, né? Tá? Não, mas é mesmo. Seus efeitos estão todos expostos ali. Mas suas qualidades também estão lá. Então, observe. Não, isso aqui não, né? Então, observe, tá? O fleumático. Na Bíblia, nós vamos pegar como fleumático o João, Abraão, né? Não é João, não, é Abraão. João, nós já falamos que ele é melancólico, é Abraão. O próprio livro fala que é Abraão. Shimahai, temperamentos transformados. E tem o outro dele, temperamento transformado ou controlado pelo Espírito. Todos os dois são muito bons.
Então, observe, essas são qualidades. Vocês identificaram, alguns de vocês identificaram com algum temperamento desse? Com certeza, né? Com certeza algum temperamento desse falou. E, irmãos, agora sim, isso não quer dizer que o sanguíneo não tem um pouquinho do fleumático, ou um pouquinho do melancólico, ou um pouquinho do colérico. Que o colérico não tem um pouquinho do sanguíneo, ou um pouquinho do fleumático, ou um pouquinho do melancólico. Tem, às vezes o sanguíneo, ele puxa um pouco desse outro, até porque temperamento ele nasce com a gente. Por exemplo, se o melancólico casou com o sanguíneo, o filho vai ter parte dos dois temperamentos, querendo ou não. Então, a porcentagem de um pode ser muito alta. Por exemplo, o sanguíneo ele pode ser maior do que o fleumático, ou o fleumático ser maior do que o sanguíneo, ou o colérico ser maior do que o sanguíneo, mas sempre tem um pouquinho de outro temperamento em cada pessoa, tá? Vamos lá, tipo de personalidade, outras análises, tá? Perfeccionista, histriônico, esquizoide, sádico ou explosivo, narcisista, masoquista, dependente e paranoico. São personalidades. Nós pegamos aqui, tá? Foi no site de Daniel, psicólogo americano Daniel Goleman, e ele diz os padrões emocionais que podem ser mudados, porque temperamento não é destino. Temperamento não é destino. Então, o psicólogo Daniel Goleman, ele traz essa afinidade, melhor dizendo, essa relação para nós, que pode ser o perfeccionista, pode deixar de ser perfeccionista, pode, ou ele pode controlar esse defeito, essa qualidade, né? Que às vezes o perfeccionismo ele pode ser um defeito, ele pode te levar a defeito. Eu conheço uma pessoa mesmo que ela é tão perfeccionista que toda hora ela está limpando a casa, e chama uma doença, toque, né? Passa a ser uma doença. Então, por exemplo, se ela olha aqui, não, tem que colocar isso aqui no lugar, empurra o banco, empurra a cadeira, olha isso aqui, essa garrafa, não, essa garrafa tem que estar aqui, fica arrumando as coisas, tá, perfeccionista. O histriônico, né, ele acaba, eu nem peguei a definição dessa palavra, mas se alguém tiver no Google aí, no dicionário aí, quiser pesquisar para nós, é melhor, que a gente já sabe a definição, tá? O esquizoide vem de esquizofrenia ou esquisitice, né? A pessoa que a gente fala assim, esse camarada é esquisito demais. A gente não tem essa mania de falar isso, camarada esquisito, mas é porque a forma dele agir, né? O esquizofrênico, ele age de uma certa forma, o sádico ou explosivo. Pessoas de forma, tá? O sádico é explosivo, tá? Narcisista, essas pessoas que Hitler, por exemplo, é um narcisista. E quantos seguidores de Hitler tem até hoje, né? Que acaba sendo narcisista, entende? Masoquista. O masoquista é aquele que sente prazer na dor do outro, né? Aquele que sente prazer na dor do outro. Que o sadomasoquista é aquele que tem prazer em sentir dor. E o masoquista é aquele que sente prazer em fazer o outro sentir dor. Então, o masoquista, isso vem de personalidade. Isso pode ter sido desenvolvido quando criança, tá? Quando criança, por causa do seu caráter, sua personalidade, seu caráter. Dependente, pessoas que
depende da outra. Ele fica dependente da outra pessoa, totalmente dependente. Veja essa pessoa que não sabe fazer nada. Pega isso aí para mim. Ou, vamos ali comigo. Ou, faz isso, faz aquilo. Totalmente dependente, né? Não sabe praticamente, isso é dentro da personalidade. Às vezes as pessoas são criadas assim. O pai que quer filho, não, meu filho, você não pode fazer isso não. Não, você não pode trabalhar, você não pode lavar vazia, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo. A criança vai crescendo com a personalidade dependente. O pai faz tudo por ele, a mãe faz tudo por ele. Quando casa, a mulher tem que fazer tudo por ele, ou então não vai dar certo. E vice-versa. Tem mulher que não sabe, só Deus na causa, tá? Do jeito que levanta, deita, do jeito que deita, levanta. Não faz nada de nada, porque é totalmente dependente dos outros. A personalidade foi criada assim, entende? Ela foi formada. Os pais têm culpa nisso, sim. Os pais têm culpa, porque é personalidade que é formada, é caráter que está sendo formado. E hoje com essa febre de internet, com essa febre de redes sociais, né? Essa febre de celular, de tablet, de nos computador, de mais não sei o que, nós deixamos nossos filhos a mercê do aparelho. Nós deixamos ele a mercê do aparelho. O aparelho está formando o caráter do nosso filho. O aparelho está formando a personalidade dos nossos filhos. Eles têm os temperamentos que nascem com eles, mas o aparelho, o YouTube, né? O que está passando no YouTube é 24 horas no YouTube. Está formando a personalidade dos nossos filhos. Nós não podemos permitir isso. Caráter paranoico. Você já viu aquela pessoa que tem medo de tudo? Tem medo de tudo, é paranoia. Todo mundo está seguindo ele, aí acaba sendo ansioso porque a paranoia tomou conta. Já viu pessoa desse jeito? Você já viu pessoa assim? Por quê? É a mesma coisa, irmão, do crente que antes, não faz isso não, que Deus te castiga. Menino, Deus vai te castigar. Aí cria uma imagem de Deus para as crianças, um Deus carrasco, entende? Aí o pai espanca tanto os filhos que o filho fica paranoico, já cresce com aquele medo de apanhar. O pai põe o medo, o seguinte: meu filho, a polícia vai te prender. Aí o menino cresce com medo de polícia. Vai acontecer isso, o menino cresce com medo, entende? E o medo vai tomando conta da pessoa, a pessoa acaba ficando paranoico, entende? E isso, quem trouxe essa combinação, essa orientação dentro disso tudo, foi o grande psicólogo americano, bem requisitado, né, nos Estados Unidos, Daniel Goleman, que ele traz essas definições. O que foi? Leia Timóteo, capítulo 1 Timóteo 3,16 para mim. É a bússola para orientar a formação do caráter nosso. Perceba aí, leia para nós aí. Quem pode ler? 1 Timóteo, capítulo 3,16.
1 Timóteo 3,16? Então é segundo. Então é segundo. Eu coloquei a referência errada, então. Isso, é segunda Timóteo. Tá? Observa que o temperamento, ele pode ser controlado pelo Espírito, ele pode ser transformado pela palavra. Então você, eu nasci assim, eu vou morrer assim, isso é meu jeito mesmo. Não tem disso comigo, eu não mudo não. Espera aí, então tem de converter. Por isso que Jesus fala com Nicodemos, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Tá? Para ser moldado, transformado, porque a palavra de Deus, ela é apta para ensinar. Ela é ensinar o que? A nós controlarmos a nós mesmos. Paulo, escrevendo aos Gálatas, Paulo disse que o fruto do Espírito é o que? Mansidão, domínio próprio. Tá? Mansidão, domínio próprio, perseverança. Gálatas capítulo 5, versículo 22, se não me engano. Tá? Então observa, a palavra ela é apta para ensinar. Ela nos ensina a tratar de nós mesmos. A palavra de Deus, ela nos ensina a envolver, a conhecer a nós mesmos e a cuidar dos nossos temperamentos. Outra coisa, a palavra de Deus ela é apta para ensinar, para repreender. Tá? Eu tenho o meu temperamento, eu tenho o meu caráter que foi formado, que foi moldado ao longo desses anos. Estou com 52 anos, nasci com o meu temperamento e ele foi controlados, tá? Gradativamente, e meu caráter foi formado dentro do conceito familiar e cristão, pela graça e a misericórdia de Deus. Mas a palavra de Deus, ela veio me ensinando ao longo dos tempos, e ela sempre está me ensinando. Além de tudo, ela me repreendeu em muitos momentos, e ela é apta para repreender cada vez mais. Tem coisas que o desejo bate para eu fazer, e a palavra de Deus falou: opa, não é para fazer. Ela te repreende. Isso não é a forma correta de você viver, isso não é a forma correta de você agir, essa não é a forma correta de você falar. Então a palavra de Deus ela é apta para repreender. Nós temos nossos temperamentos, seja ele sanguíneo, seja ele melancólico, seja ele fleumático ou colérico. Por que Paulo, colérico, iracundo? Paulo era terrível quando ele aceita Cristo, quando ele encontra com Jesus Cristo, a palavra de Deus ensina Paulo. E quando Jesus manda Ananias, ele a orar para Paulo, ele tem medo? Não, vai para lá, Atos Apóstolos capítulo 9, vai lá, porque ele é para mim um vaso escolhido, ou seja, eu já estou moldando ele, eu já estou ensinando ele, já estou repreendendo ele com a minha palavra. Ele é apta para corrigir. Todos nós somos passíveis a erro, todos nós somos suscetíveis a errar, todos nós somos levados a pecar, mas a palavra de Deus, ela corrige as nossas falhas, ela nos corrige, tá? Quando Paulo escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, seja irrepreensíveis, procura dentro da palavra a corrigir, tá? Paulo escreve a Timóteo e diz: maneja bem a palavra, para que você consiga sobressair, tá? Então a palavra ela é apta para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E aí, homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra.
Então, os nossos temperamentos não são desculpas. Tá? Os nossos temperamentos não são desculpa para que não deixemos a palavra de Deus nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos instruir. Nós precisamos de estar aí na boa obra. Vamos lá. Os 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Personagem bíblico que traz exemplo de seus temperamentos antes e depois de serem controlados pelo Espírito. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eu tenho quantos minutos aí? 15? Então tá, acho que dá para falar mais um pouco aqui. Aí a imagem de Paulo, de Pedro, de Abraão, Moisés. Paulo sempre ele estava no meio de livros, camarada fora do normal. Pedro, Simão, Cefas, ele tinha 3 nomes, né? Pedro, Simão e Cefas. Saulo de Tarso, Paulo, Moisés e Abraão. Abraão. O único que não tinha 2 nomes era Moisés. Então esses 4 aqui, personagens bíblicos, eu não sei se eu consegui relacionar dentro do livro. Tá. Pedro sanguíneo, Pedro antes, impulsivo. Vamos lá, Mateus capítulo 4, versículo 20. Vamos ler um pouquinho a Bíblia aí para a gente, tá? Enquanto um lê Mateus capítulo 4, versículo 20, o outro lê Marcos capítulo 1, versículo 29. Vamos ler algum texto da Bíblia aqui para a gente caminhar um pouco dentro da Bíblia também. Mateus 4, 20, quem achou pode ler. Então, deixando logo a rede, ele não pensou 2 vezes, e ele era pescador, ele ganhava o seu sustento, ele sustentava a sua família pescando, mas quando Jesus fala, Pedro segue-me, ele deixou logo a rede e seguiu Jesus, ele era impossível, o impulso fez com que ele, largando a rede, seguiu Jesus, tá? É impossível, logo saindo. Agora vamos para Lucas capítulo 5, versículo 1 e 11. 1 a 11, não? Pode ler o texto todo mesmo. 5, Lucas capítulo 5. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 11.
Observe, desinibido. Pedro, ele pega e logo ele assume, né, de uma forma bem contundente, totalmente desinibido, ele segue Jesus. Lá no Evangelho segundo escreveu João, versículo 6, no 66 a 69, Pedro, nós vamos ver o Pedro falante, tá? Evangelho segundo escreveu João. Nós vamos só olhar os textos aqui. Lá em Mateus 16, 17, nós vamos ver um Pedro egoísta. Atos Apóstolos 2, em 1 Pedro 5, 5 a 9, nós vamos ver um Pedro egoísta, tá? Pedro antes, interesseiro, fanfarrão, vontade fraca. Agora o Pedro depois, cheio do Espírito Santo. Atos Apóstolos capítulo 1, versículo 15, tá? Leia lá, Atos Apóstolos 1 e 15. Observe, Pedro cheio do Espírito Santo, constante, corajoso, sábio, alegre, humilde, tá? Amor, fé e liderança. Então nós vamos ver um Pedro aí, realmente tem algumas palavras que emendaram aqui, foi no digitar, teve alguns, tá? O Pedro, o sanguíneo, Pedro antes, Pedro depois. Paulo, eu tinha que corrigir aqui, né? Pegou aqui crueldade, agressividade, autossuficiência, depois de sua transformação, dinâmico. Romanos 10 e 1, Romanos 9, 1 a 3, Filipenses 4 e 4, 1 Tessalonicenses 5, 15 a 19. Então nós vamos Paulo colérico. Antes ele tinha crueldade, agressividade, ele era autossuficiente. Aí depois de sua transformação ele tornou dinâmico. Aí nós vamos ver o texto bíblico, tá? Nós vamos passar porque o tempo já está mandando parar. Eu esqueci de colocar Moisés e Abraão, mas depois nós colocamos, tá? E vamos passar, eu esqueci de colocar ali, eu saltei esses dois. A importância do ensino da palavra de Deus, mas porque é tão importante assim estudar a Bíblia, tá? E nós vamos observar, porque ela revela Deus, porque ela revela Jesus Cristo. Isso aqui é só para conhecimento, nós já sabemos disso. Revela o pecado, né? E aí nós vamos voltar um pouco lá, para depois nós vamos falar aqueles dois que é Moisés e Abraão, tá? E na próxima quarta ou na outra quarta nós vamos falar sobre o caráter. O caráter de uma pessoa define quem ela é, descreve seu estado moral e distingue-o das demais, tá? Então nós vamos falar do caráter, conforme escreve o Dr. Ismael dos Santos. Como nós vamos falar, nós vamos parar por aqui, né? Tá, deixar aqui para meditar. Então, falta quantos? 7 minutos, então tá bom. Então nós vamos observar, irmãos, na próxima, para nós observarmos aqui, que nós vamos falar do caráter na próxima quarta não, só se o nosso amado não vir, mas não vamos falar de caráter em nenhuma dessas quartas. O caráter cristão, o povo que Deus planejou para ter, tá? Então, alguns se tornam inesquecíveis porque foram uma espécie de Acabe, o pior rei de Israel. Outros, mesmo depois de mortos, ainda influenciam, porque foram como Davi, o grande rei de Israel. Dois personagens
inesquecíveis: Acabe e Davi. Acabe por ser mau, ruim, o pior rei que Israel teve, e Davi por ser o melhor rei que Israel já teve, o grande rei. Então, a escolha é de cada um. Acabe escolheu ser o pior rei. Acabe escolheu não fazer bem aos olhos de Deus. Davi escolheu fazer bem aos olhos de Deus. Um marcou a história com a sua ruindade, outro marcou a história com a sua bondade. E aí nós estamos vendo a diferença, e tem pessoas que marcaram a história politicamente, como nós estamos no ano político e próximo das eleições. Você olha para cada político e fala: não, esse eu não voto nele, eu só soube roubar. Não, esse aí é honesto, tá? Então tem história aí que tem pessoas que marcaram a história pelas suas personalidades, boas ou ruins, tá? E o povo que Deus planejou para ter: fomos escolhidos não meramente para sermos salvos, e sim para sermos santos. Efésios 1:4. Fomos chamados não apenas para ter a Deus como Pai, e sim para ser perfeito como Ele é. Então, nós vamos falar disso aqui na próxima oportunidade, tá? O que vamos agradecer a Deus pelo que Deus tem proporcionado a nós, e pedir a Ele que continue nos auxiliando, nos ajudando, nos dando força para servirmos com fidelidade. E quando vamos falar de caráter, irmão, isso aqui é sério, né? Foi ontem, né? Nós estávamos voltando e nós estávamos conversando algumas coisas dentro do carro, né? Eu e mais 2 companheiros, e eu falei assim: eu nunca ouvi falar isso de fulano. Aí ele falou assim: mas eu já. O que é caráter? É personalidade. Então, caráter é uma coisa que você tem que preservar, irmãos. Preservar, guardar o bom caráter. Se não tem um bom caráter, tenta melhorar ele, porque Deus, Ele nos chamou para ser santo, separado, de boa índole, de bom caráter, tá? De caráter. Vamos agradecer a Deus e ofertar ao Senhor. Minha oferta ficou lá, né? Ofertar ao Senhor, deposita no seu gasofilácio o negócio da irmã Neide. Ficou lá, né? Passar para a dada. Vamos ficar de pé, agradecer a Deus. Evaldo, vem fazer a oração final. Saúde os irmãos, Pai do Senhor. Oremos ao Senhor nessa oportunidade. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esse ensino da Tua Palavra. Senhor, nos ajude, Senhor, a guardar esta palavra, ó Pai, para nós sermos melhores, pois foi uma palavra abençoada, uma palavra que falou ao nosso coração, e que se nós esforçarmos para colocar em prática, irá melhorar bastante nas nossas vidas, na nossa comunhão com o Senhor, ó Pai. Nos dê a Tua graça, nos dê a condição, ó Pai, de guardar esses ensinamentos para as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço, ó Deus, nos leve em paz para os nossos lares, nos livra de todo o mal, nos dê a Tua paz e a Tua proteção, no nome do Senhor Jesus. Amém. A bênção? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.